Vamos falar um pouco e um pouco mais sobre a história de mudar as regras, mudar a composição do Supremo. E não só a composição do Supremo, né? A turma quer mudar. O Hamilton Mourão, ele tem uma proposta mais ampla, né? O Hamilton Mourão, ele já avançou, já mostramos aqui, né? Ele quer mudar também a questão do voto monocrático, ele quer facilitar o impeachment de ministros do Supremo, né? Além de mudar a composição, enfim, ele está animadão. E o presidente flertando abertamente com a possibilidade de mudar o número de ministros. Eu já falei isso aqui na sexta-feira, que isso foi o que Hugo Chávez fez em 2003 na Venezuela, o que Viktor Orbán fez na Hungria. É coisa de ditador. E o que a ditadura militar fez no Brasil, com o ato institucional número 2 de 1965. Elevou o número de ministros de 11 para 16. Por que, Bob Furuia? Porque precisava de maioria para legitimar os atos da ditadura. E não tinha essa maioria. Então era isso. Aliás, o ato institucional número 2 é uma... é um primor, né? Porque fala assim, a ditadura começou mesmo com o AI-5. Não, o AI-2 já era um lixo. O AI-2, por exemplo, é aquele que proibiu proibiu os brasileiros de eleger o presidente da República. Mas ele fazia uma outra coisa muito bonitinha, vale bem, uma coisa muito fofa. Imagino. Que consiste no seguinte: todos os atos institucionais não poderão ser submetidos ao Supremo, eles valem por si. Uhum. Olha que coisa bonita. Uhum. Se inventaram os atos não judicáveis, ou assim, isso não passa pela justiça. Uhum. Atos institucionais, eles têm uma frase até, os atos institucionais são legitimados pela própria revolução, que eles chamavam. Revolução. Que é bonito isso. Sim. Quando uma coisa se legitima a si mesmo. Uhum. É o chamado onanismo justificatório. Você não precisa de mais ninguém para te justificar, entendeu? Você se justifica, Bob Furuia, e faz justiça a si mesmo. É isso. Onanismo justificatório da ditadura. Né? E tinha essa elevação do número de ministros do Supremo. Outra gracinha também, o presidente podia intervir. Tiver um problema de segurança nacional ou Estado, vou lá e intervenho. Era o sonho, né, Bolsonaro? Ei, Bolsonaro! Ei, Bolsonaro, se eu tivesse um ato institucional número 2, hein? Que é o que vocês estão querendo agora via controle do Supremo. Então não existe, nunca uma democracia alterou o número de ministros desse modo. Porque o único objetivo é garantir a ampliação do tribunal para o presidente ter a maioria. Agora, como o Bolsonaro é meio boquirroto, ele fala bastante, né? Ele deu uma entrevista aí para um podcast, aí ele disse o seguinte: se eu for reeleito e o Supremo baixar um pouco a temperatura, já temos 2 pessoas garantidas lá. Você imagina, o cara é ministro do Supremo, como Nunes Marques e o André Mendonça, e o presidente os trata numa entrevista com pessoas garantidas. Isso, Bob Furuia, é ser inferior ao Miguelim, que aliás é um ser superior. Sim. E fica como muito todos claro. os gatos. Né? Porque o Miguelim não faz o que eu quero, ele só faz o que ele quer. Alguém já viu falar, Miguelim, vem aqui, o gato vem aqui? Ele não vem. Ele vai se ele quiser. Se ele quiser largar um cheiro. Se ele quiser largar um cheiro lá na sua perna, né? Para mostrar quem é que manda. Uhum. Senão não vai. Entendeu? Você dá comida, ele come metade. Depois pede de novo. E não pode ser comida velha, não. Tem que ser Não, opção imagina, nova. comida velha joga fora. Não, gato é caro. Não é assim. Então você tem 2 ministros que não podem ser comparados a um gato.
Já o tal chamado melhor amigo do homem costuma ser mais fiel. Como é que dois ministros se olham no espelho e dizem, eu sou parte daquilo que está garantido? Sendo membros de um poder. Isso nunca aconteceu. Olha, eu diria que durante a ditadura ainda era mais discreta a coisa. Mesmo com a ampliação do tribunal. Tem mais gente que é simpática a gente, e diz que tem mais gente simpática a eles lá. Quem será, hein? Eu fiquei curiosíssimo. Eu tenho aqui duas... Tem mais 2 vagas para o ano que vem, né? Talvez eu descarte essa sugestão, então, se o Supremo se comportar. Se não for possível descartar, você vê como é que fica. Você tem que conversar com o Senado, com a Câmara e tal. E aí ele disse assim, e está na cara que muita gente no Supremo vai para dentro da Câmara e do Senado com posição contrária à proposta. Ele disse, os ministros vão lá fazer lobby contra essa proposta. Não precisa, presidente. O senhor está mal informado, mal cercado, mal orientado. Né? E aí ele avança. Se você aumenta o número de ministros do Supremo, você pulveriza o poder deles. Eles passam a ter menos poder. Vem cá. O Bolsonaro está querendo aumentar o número de ministros do Supremo para tornar o Supremo mais funcional ou para botar o Supremo sob a guarda dele? Ele confessa. Se você aumenta o número de ministros do Supremo, você pulveriza o poder deles. Portanto, caracteriza já aqui deputado Ricardo Barros, que deu uma entrevista asquerosa à Globo News, tentando justificar esse absurdo. Já está caracterizado aqui desvio de finalidade e ofensa ao artigo 2º da Constituição, que garante a independência dos poderes e que é cláusula pétrea. Se o presidente confessa que o objetivo é diminuir o poder dos ministros do Supremo, a diminuição do poder dos ministros do Supremo implica a elevação do poder do presidente. E, por favor, não digam implica na, tá? Implicar, nesse caso, é verbo transitivo direto. A diminuição do poder dos ministros do Supremo resulta no aumento do poder do Jair Bolsonaro. Portanto, é uma interferência de 2 poderes, porque isso é feito em combinação executivo e legislativo, uma interferência de 2 poderes no poder judiciário. E não precisa ministro fazer lobby nenhum. Isso é inconstitucional. Basta declarar a inconstitucionalidade. E, em tese, sobrariam ao menos 7 ministros lá, que estariam mais para gatos, né? Não no sentido do apelo, né? Estariam mais para gatos do que para o melhor amigo do homem. E, portanto, não aceitariam esse tipo de subordinação. Diz o Bolsonaro que tem 2 lá, né? Será? E ele conseguiria, então, a maioria, uma vez que ele fala que ele tem 2, que ele vai nomear mais 2. Né? E aí vem o Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, um patriota com uma ficha de serviços enorme, e diz, se o judiciário permanecer nesse nível de ativismo político, isso vai ter reação do poder legislativo. Também ele coloca ampliação do poder, a ampliação do número de ministros na condição de desvio na conta do desvio de finalidade. Como desvio de finalidade? Não é para melhorar o judiciário. É para controlá-lo. Está aqui, está claro, está dito. É inconstitucional. Entendem? Não tem como. Desde a origem isso é inconstitucional. Aí vai o Mourão, não, porque precisamos rever as decisões monocráticas via Constituição. O senhor sabia que existe um regimento interno? O senhor sabia que existe um regimento interno no Supremo? O senhor sabia que o regimento interno do Supremo foi recepcionado pela Constituição de 88 como lei? E que não cabe ao Legislativo
definir o regimento do Supremo? O senhor está maluco? Porque senão o Supremo poderia definir o regimento da Câmara. O senhor não sabe o que diz. Isso daí é coisa de militar prepotente que nunca lutou guerra. Como eles nunca lutaram guerra, graças a Deus. Então eles tentam fazer guerra interna contra os seus supostos opositores. E vocês não deveriam ser opositores de ninguém, né? O senhor agora é político. Mas o senhor já atuava politicamente quando estava na ativa, né? Oh, impeachment, cuidado com as coisas que o senhor vai falando. As pessoas ficam falando alto, depois as coisas acontecem. O senhor se dá conta que está tentando contra os poderes? Ah, essa maré nunca vai mudar. Será, senador? Será que é assim mesmo? Por exemplo, caso o Lula ganhe a eleição, será que o senhor vai encontrar tantos radicais para a sua causa como o senhor espera? Essa sua proposta é ridícula, autoritária e ignorante. Porque desconhece a Constituição, ignora a Constituição, ignora o regimento interno do Supremo.